João capítulo 1, versículo 18. Eu posso não ser profeta, mas hoje eu já sei que eu posso soltar uma profecia. Eu acho que eu vou estourar meu tempo, mas vamos lá. João capítulo 1, versículo 18. Lá está escrito: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Por favor, curva sua cabeça e feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por tua fidelidade. Obrigado pelo poder da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor escolheu esse lugar, Pai, esse povo tão abençoado, para se manifestar, Pai, no meio de nós. Para manifestar através da tua cura, através do poder, através, Senhor, de tudo que o Senhor tem para nós. Senhor, estamos iniciando uma semana, Pai, de ministrações. Estamos iniciando uma semana de prosperidade ainda maior nas nossas vidas. Estamos iniciando uma semana de grande colheita. Estamos iniciando uma semana, Senhor, de grande armazenamento da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, que vai começar com chave de ouro, com o poder do Teu Espírito Santo, que eu possa ministrar e que alcance os corações de todos. E ao abrir da minha boca seja me dada a palavra da verdade. Em o nome de Jesus, nossas necessidades sejam supridas nessa noite. Que o Senhor me use em o nome de Jesus. Obrigado por tudo e quem crê diz amém. Então essa semana, você viu, né, que o próximo domingo eu tenho uma mensagem para domingo que vem. Estou crendo aí, viu, irmão? Vai ser uma bênção. O título da mensagem de hoje eu chamo de Além do Sacrifício. Porque eu quero falar um pouco... Quantos lembram da última vez que eu estive aqui? Lembra que eu falei? Eu falei sobre o intérprete de Deus. Vocês lembram disso? Sobre o caráter de Deus? Agora eu vou pegar do caráter de Deus, entrando um pouco no que eu falo marcado pelo sangue. Eu vou mesclar um pouco, que um é consequência do outro. Eu vou continuar a mensagem. Então a Bíblia fala dessa maneira: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, quer dizer, Jesus, é quem o revelou. Eu queria pedir só um pouquinho de retorno, por favor, mais. É quem o revelou. Preste atenção. Nós temos grandes pessoas no Velho Testamento. Nós temos Davi, nós temos Moisés. Eu falei da última vez sobre Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Hoje vamos falar um pouco mais sobre Moisés instituindo as regras e a lei, e falando um pouquinho só sobre Davi instituindo o reino. Sabemos que foi Saul o primeiro rei, mas através de Davi nós temos a promessa de um reino eterno, que é Cristo Jesus, o qual Davi representava com o seu reinado. Então nós temos a lei e o reino. Eles mostraram muitos aspectos divinos, muito daquilo que Deus tinha para nós. Mas a Bíblia diz dessa maneira, que nem Moisés, vamos voltar para outra mensagem, nem Elias, nem Davi viram a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Nós pensamos muitas vezes, mas Moisés conversava face a face com o Senhor, mas o próprio Moisés recebeu instrução que não podia ver Deus na face, senão morreria. Isso quer dizer, havia uma barreira entre Moisés e o Senhor. Isso quer dizer um véu. Ele falava face a face em distância, mas não em visão. Não conseguia ver a face de Deus. Jesus, a Bíblia diz, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, esse é Jesus, é quem o revelou. Eu não sei você, mas eu sou novo demais. Tem gente aqui que acha que se eu tirar a barba, todo mundo vai dizer minha idade. Eu estou parecendo mais velho hoje. Mas, por exemplo, eu aparento ter 28. Tem gente dizendo assim, parece ter mais. Que é isso, irmão? Eu tenho 35 anos de idade. Mas eu vou usar um exemplo aqui que eu vi no museu. Né? São coisas antigas, tudo e tal. Tem uns irmãos aqui mais Matusalém que conhecem bem. Quantos lembram? Hoje você vai tirar a foto, você publica na hora. Você vê a foto, ih, ficou ruim, apagou. Vou tirar outra. Tirou outra. Antigamente não era assim. Antigamente, pra você tirar uma foto, Jesus dos crentes. Você pegava uma máquina, Kodak e a Chica, é aquela máquina. E você botava um filme, ou Kodak ou Fujifilm. Ninguém lembra disso. Você comprava quando você comprava um pequenininho, era 24 poses, 36 poses, 72 poses. Quantos lembram disso? Cadê os irmãos da época de glória, glória, aleluia? Eu lembro que a gente foi para uma missão na Bolívia em 2002. 2002, faz 14 anos. Em outubro de 2002.
E tinha uma câmera digital que tirava foto, você não via nem direito. Os pixels eram poucos demais. Era uma telinha desse tamanho. O resto era tudo analógico que nós tínhamos. Então nós comprávamos as poses. Outra coisa, a digital, ou no iPhone, iPad, ou qualquer coisa, você tira a foto no seu celular aí, você posta na hora, apaga ou não, já vê como é. Antigamente você tirava a foto, você só via depois da revelação. Não era assim? Então, você estava no momento, você tirou a foto, você narra a história, mas a certeza de tudo só depois da revelação. Olha que coisa tremenda. A gente pegava aquela máquina velha, eu lembro como hoje, tinha uns botões para você rebobinar, você fazia... E eu lembro, a gente na Bolívia, eu pegava a máquina e todo mundo, não gasta a foto não, porque tirou, acabou. E se queimar, perdeu. Aí eu pegava aquela foto assim, você não tem noção como vai ficar. Você mirava no olhinho assim, ela fazia... Cadê a foto? Não, só quando revelar. Então a gente tentava narrar o que viu, mas só a foto podia dizer. Então o que acontecia? Nós pegávamos um filme que tinha o negativo, olha isso. Aquele trem precisava de substâncias químicas, uns potes assim de plástico, numa sala bem escura. E aí o que eles faziam? A gente pegava aquele filme. Quem tem aqueles filmes em casa? Eu tenho. Você tem certeza do que tudo que você está vendo ali é o que está na foto ou você só tem uma noção? Para ter mais certeza, você coloca contra a luz, não é? Porque sem revelação, só quando entra um pouquinho de luz você entende. Aí você faz assim. Eu acho que tem fulano aqui. Eu acho, eita, será que é ciclano? Eu acho que está atrás da árvore, tá não. Aí você fica... Aí você ia numa loja, pagava a revelação. Chegando lá, eles colocavam num papel fotográfico e revelava aquilo que tinha a noção, mas que estava em oculto. Então, tudo aquilo que era de verdade, só passava a ter uma comprovação quando era impresso num papel fotográfico. Vocês lembram disso? E aí, muitas vezes, a gente quebrava a cara. Ué, mas não era fulano que estava... Não era, não. Por quê? Porque antes da revelação, o negativo, ele era escuro. E ele confundia um pouquinho. Só quem estava na cena podia narrar, e nem sempre a gente consegue narrar da maneira fiel. Não é assim que acontece? A Bíblia diz, ninguém jamais viu a Deus. A Bíblia está dizendo que, como no Velho Testamento, muitos ouviram a história, muitos escutaram sobre o que aconteceu, mas o máximo que nós tínhamos no Velho Testamento era um negativo. Era algo que precisávamos da luz do Senhor, para ter uma ideia e uma noção de como Deus era. Essa luz vinha de tempos em tempos através de revelações no Velho Testamento. Mas Deus não foi visto por ninguém. Por isso Deus não poderia ser descrito totalmente no Velho Testamento por ninguém. E a Bíblia diz, mas Cristo Jesus, este o fez revelar. A palavra do Senhor diz que Jesus é Deus em figura estampada. Em figura para que nós possamos ver. Ele é a imagem do Deus Espírito. A palavra do Senhor fala em Hebreus 1:3. Jesus é a expressão exata. Essa palavra, expressão exata, eu já falei para vocês, é caráter. Isso quer dizer, ele é a cópia estampada. Isso quer dizer, ele é a revelação de quem Deus é. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, ainda que nós coloquemos contra a luz, nós vamos ter noções de revelações. Mas sem passar por papel fotográfico, nós vamos ficar só na noção, nunca na certeza. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para revelar aquilo que nós achávamos que era. Jesus veio para demonstrar tudo quanto Deus tem para as nossas vidas. Nós pensávamos que a lei e o reino era algo que vinha para punir e para sermos súditos. Quando Jesus estava dizendo para nós que a lei viria para que Ele nos justificasse e para que o reino viesse para que Ele nos elevasse, não de súditos, mas a cidadãos como reis e sacerdotes em Cristo Jesus. Alguém pode dizer amém? Moisés então era a lei, Davi era o reino. Eu acho muito interessante, se você já olhou, Davi e Moisés,
eles tinham profissões, ou eles faziam algo antes de começar os seus ministérios. Já perceberam que, eu não sei se falei isso da última vez, mas tanto Davi quanto Moisés, eles eram o que antes de assumirem os seus chamados? Alguém pode dizer? Eles eram o quê? Pastores de ovelhas? Não era assim? E eu fiquei pensando, como que um é tipologia de Cristo Jesus, o outro também, por que Jesus não era pastor de ovelha? Jesus era carpinteiro, vocês lembram disso, não? Que coisa interessante. Eu fiquei pensando nisso, mas eu pensei tanto, eu gosto de pensar muito. Às vezes ferve assim. E eu pensando nisso, eu falei, mas Senhor, por que os dois eram pastores e Jesus não é pastor? Porque não está batendo. Eu fui logo me abrindo todo, não está batendo. E o Senhor falou comigo, não, eu tinha que ter alguém que preparasse o caminho do cordeiro. E para eles prepararem o caminho do cordeiro, eles tinham que saber trabalhar com ovelhas e com cordeiro. Por isso que eles eram pastores. E eu falei, e o que é que quer dizer isso com Jesus? Não, porque ele é a ovelha. Ele é o cordeiro que foi imolado. Ele não precisava ser pastor. Pastores já tinham. Só não tinha, era o cordeiro. Ele é o cordeiro. Preste atenção. Deus sempre quis mostrar, desde o Velho Testamento, o quanto Ele é bom e nos ama. Quando nós olhamos para a figura de um cordeiro, no meu livro eu coloquei um cordeiro na frente, porque demonstra bondade, humildade e demonstra também pureza. Eu tive agora em Israel, aleluia. E quando você cruza o lado palestino, você vai para um lugar lá, próximo onde Jesus nasceu, Belém, lá da Cisjordânia, não é Belém aqui do Pará. Lá tem um lugar que é o campo dos pastores. E é muito interessante porque é um monte de ovelha, de cordeiros correndo para um lado e para o outro. Você faz um barulhinho, eles vêm tudo inocente. Se você quiser fazer qualquer coisa, eles vêm. Por isso que a Bíblia diz, como ovelha muda, ele foi perante os seus tosqueadores. A Bíblia, e lá é muito interessante que eles vêm, mas aí a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. O pastor deles está lá dentro, faz só um assoviozinho assim, vem todos para ele. Mas se você quiser enganar, é tão simples, tão humilde, tão ingênuo. Preste atenção. Por quê? Porque cordeiro representa o sacrifício. Cordeiro representa a morte substituta. Cordeiro representa aquele que morrerá por alguém. Isso quer dizer, é algo que é entregue, é uma oferta. Alguém está entendendo? Deus, na pessoa de Jesus, ele desde o Velho Testamento estava anunciando o quão doce, o quão humilde, o quão entregue ele seria. Desde o Velho Testamento, nós sabíamos que Deus viria e seria chamado do Cordeiro de Deus. Jesus é chamado do Cordeiro de Deus para mostrar como Deus é singelo, como Deus é amável, como Deus é bondoso. Jesus não é Cordeiro de Deus simplesmente para ter um nome bonito. É porque ele é a oferta, o sacrifício. Deixa eu te explicar algo para melhorar o que eu estou te dizendo. João capítulo 1, versículo 29. Eu esperava mais glória a Deus de vocês, mas eu vou explicar melhor. A Bíblia diz que João Batista olhou para Jesus. Olha, primeira vez Jesus chegando lá, eu estava no Jordão, eu fiz aquele batismo simbólico lá, chibungo lá no Jordão. Ô, água fria, Jesus, pelo amor de Deus. Só por Jesus você vai e faz um negócio daquele. É bonito, mas se eu for agora eu só tiro foto. É frio, eu ficava assim, ó. A palavra diz que João Batista olhou ali do lado do Jordão, enquanto ele batizava as pessoas para o arrependimento. Você lembra disso? Então, representava que alguém deveria morrer para nascer de novo, não é? Jesus vem como aquele que seria morto para que nós nascêssemos de novo. Na hora que ele vê Jesus, a Bíblia diz, ele diz, eis o Cordeiro de Deus. Olha a primeira impressão que Deus causou no profeta. Ser chamado de Cordeiro. O que é ser chamado de Cordeiro? Ser chamado de sacrifício. Ninguém ainda entendeu, eu vou continuar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus não foi visto por ninguém.
Nós achávamos que Deus estava soltando raios e trovões e nós estávamos com medo de Deus. E quando Deus aparece, é um cordeiro. Vamos melhorar isso. Lucas capítulo 2, versículo 7 fala sobre o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus se deu assim. Lá em Belém da Judéia, estava o Senhor, na barriga da mãe, com o pai. E eles moravam no norte de Israel. Mas, por causa de um recenseamento, você sabe o que é recenseamento? Isso quer dizer, quem nasceu na cidade tal, tem que voltar lá. Pode estar na China, vai voltar, dá o nome dizendo, eu nasci aqui no dia tal, do tal, do tal. Isso era recenseamento. Todo mundo teve que voltar para Belém. Quem nasceu em Belém tem que voltar para Belém. Era como se a gente pensasse hoje aqui. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Não sei se eu já dei esse exemplo para vocês, porque eu gosto muito de dar exemplo sobre cearense. Tem algum cearense aqui? Se você está aqui, você vai lembrar se eu dei o exemplo ou não. Imagina se todo cearense do mundo voltasse para o Ceará. Hoje, tem um recenseamento. Quem nasceu no Ceará tem que voltar para lá. Gente, ia cair gente dentro do mar. Tem cearense, tudo quanto é lugar do mundo. Cadê os cearenses? Olha lá, tem um aqui. Nunca falha. Uma vez, na Inglaterra, um cearense foi conhecer o cara em inglês. Aí falou, prazer te conhecer. Aí o outro ia responder, o prazer é todo meu. Aí ele chegou e fez assim, em inglês, nice meet you. Aí o outro respondeu assim, nice meet you too. E ele falou, oxe, mas tu também é cearense. Ele falou, só como é que tu percebeu? Tem cearense tudo quanto é lugar do mundo. Imagina se todos voltam, a cidade ia dar os hotéis. Não ia caber. No Rio de Janeiro, agora nas Olimpíadas, vai tentar fazer lá perto da minha casa, eu moro perto do Parque Olímpico, todos os hotéis estão, cheios, topados. Uma diária que era R$400, está por R$3.000, se tiver. Absurdo. Está lotado. Diz que Jesus, porque estavam no ventre de Maria, eles voltaram, nós nascemos em Belém. Quando chegaram lá, foi como o exemplo que eu te dei. Estava lá todo mundo, os hotéis, tudo lotado. Mas aí as pessoas pegam isso para saber se Jesus era pobre. Outros não, será que Jesus tinha dinheiro demais, mas decidiu nascer humilde? E fica nessa briga de por que Jesus nasceu no estábulo, colocado numa manjedoura. Vocês lembram ou não? Manjedoura, na minha terra, pastor que morou na Paraíba, eu sou de Pernambuco, mas é a mesma palavra, deve entender. É um coxo. Coxo é onde os bichos comem. Jesus nasceu no meio dos bichos, num curral, e foi colocado onde os bichos comem. Vocês estão compreendendo? E a Bíblia diz que não se achou lugar para Jesus ser colocado. E isso é muito interessante, que eu fiquei me perguntando por que Jesus não é pastor, como Davi, como Moisés. Por que Jesus nasceu num curral? Porque Deus queria mostrar para nós sua face. Deus queria mostrar para nós o que nós não sabíamos e que nunca vimos. A revelação de quem Ele era. Você sabe qual é? Faça uma pergunta para o seu vizinho. Pergunta a ele assim. Onde nascem os cordeiros? Em hotéis ou em currais? Jesus nasceu num curral. Porque Deus queria dizer, eu nasci para ser o seu sacrifício. Eu nasci para comprovar que eu te amo. Eu nasci para comprovar que eu nunca tive raiva de você. Eu nasci para dizer que eu não estou irado com você. Eu nasci para me entregar por amor a ti. Olha que coisa linda. Eu nasci para ser a tua oferta. Eu nasci para ser além do sacrifício que você faz. Eu nasci para cumprir tudo o que você nunca conseguiu e demonstrar. Eu sempre te amei. Meu Deus do céu. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito, quando ele entrou aqui na terra, ele disse, Deus é amor. Deus é o Cordeiro. Deus é o nosso sacrifício em Cristo Jesus. Alguém pode dizer amém?
Jesus Cristo é o nosso sacrifício. Jesus Cristo é a demonstração que Deus sempre quis cura, sempre quis a nossa prosperidade, sempre quis o nosso perdão. Nós estávamos enganados com o que Deus queria sobre nós. Oh, será que Deus quer essa situação para mim? Será que Jesus nasceu como um cordeiro para ser imolado, para comprovar que Ele nunca quis o teu sofrimento? Ele assumiu ao nascer. A Bíblia diz, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E nós achamos que só isso aconteceu quando Ele foi à cruz do Calvário. Sim, aconteceu de fato na cruz do Calvário. Mas Ele nasceu decretado, eu sou o Cordeiro que vai levar sobre si as tuas dores e as tuas enfermidades. Eu sou o sacrifício por quem você tanto ansiou. Era isso que Deus estava falando. Jesus nasceu para nos dar a vida. Então Ele já nasceu com um decreto de morte. Porque o Cordeiro foi imolado antes da fundação dos séculos. Você pode compreender sobre isso? Eu esperava um glória a Deus melhor de vocês. Vou voltar ao meu texto de cabeceira, Gênesis 22, versículo 8, por favor. Deus é bom. Eu estou continuando a mensagem da última vez. Gênesis 22, versículo 8. Eu vou te explicar essa parte agora, com mais propriedade, que eu fui a Israel estudar sobre isso aqui. A palavra do Senhor fala, desde o versículo 1, fica com o versículo 8 aberto, que Deus falou com Abraão, dispõe-te e vai à terra de Moriá. As terras de Moriá. Ele não falou monte Moriá. As terras de Moriá. E em um de seus montes, você vai imolar, entregar o seu filho. Vocês compreenderam? Pegue do versículo 1, que você vai ver. As terras de Moriá. Um dos montes. As terras de Moriá é onde está a região onde tem o templo de Jerusalém. Onde era o templo antigamente, agora é uma mesquita. E entrega o teu filho como sacrifício a mim. Isso quer dizer, Isaac deveria morrer por um propósito. Mas quantos lembram no momento que Isaac foi morrer, Deus enviou um cordeiro substituto? Diz a Bíblia que no versículo... o menino perguntou no 7, pai, cadê o sacrifício? E ele respondeu, Deus proverá para si. Diga, Deus proverá para ele. O cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. E diz a Bíblia, quando eles chegaram lá, quando preparou tudo, colocou o menino, e o menino ia ser sacrificado. O anjo do Senhor bradou, Abraão, Abraão, agora sei que temos a Deus, não faça tão mal, menino. E apareceu um substituto, um cordeiro, para morrer no lugar de Isaac. Isaac deveria morrer, mas se Isaac morre, não nasce Israel. Porque se vocês não sabem, Israel era Jacó. Vocês lembram ou não? Jacó significa enganador, usurpador. Israel significa o povo de Deus. Só que esse usurpador se transformou em Israel. Vocês sabem disso, né? Preste atenção. Israel, o povo de Deus, tinha primogenitura. Era Esaú. Nós, os gentios, você que não vale nada, mas Jesus gosta de você, como a gente gostava de dizer desse jeito, nós éramos enganadores. Nós éramos aqueles que não valiam nada. Nós éramos o que não tinha, nós éramos ingratudo. Até que um dia, nós mudamos esse título de não valer nada. Mudamos o título de enganador, quando nós roubamos a bênção de quem era dono dela. Nós nos tornamos de enganadores, usurpadores, no povo de Deus. Quando? Quando nós aceitamos a Jesus. Porque o povo de Jesus não deu muito crédito a ser primogênito. E nós não queremos saber quem veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha. A gente quer saber que Jesus é nosso rei e nosso salvador, amém? Mas vamos voltar, porque eu estou falando aqui para não embananar a sua cabeça. No livro vai te explicar mais. Deus proverá para si. Deus enviou um cordeiro substituto para que Isaac não morresse. Deus enviou a substituição para que acontecesse o futuro das nossas vidas. Tudo o que você precisa amanhã, Deus já enviou o substituto para sofrer por você. Deus já enviou o sacrifício para sofrer por você. O interessante é que as terras de Moriá, onde ele foi, e diz que foi o local onde Abraão ia sacrificar Isaac, é um lugar muito interessante. É hoje onde está o Domo da Rocha, onde os árabes têm uma
mesquita e que tem um negócio de ouro bonito assim. Ali era o templo de Salomão, antigamente. Ali tem uma pedra. Acredita que foi ali que Isaac deveria ser sacrificado por Abraão. E eu comecei a estudar ali a geografia do lugar. Lá é muito acidentado, cheio de montes. Se lembra, né? Confia no Senhor, são como os montes de Sião, né? Como ao redor de Jerusalém estão os montes. São muitas montanhas. Só que é tudo pedra. Pedra mesmo. As casas são feitas de pedras. Quando Abraão foi, não tinha casa cheia de pedra. Era a região de Salém, que hoje é Jerusalém. Não tinha os muros que tem lá hoje. Esses muros foram feitos com as pedras que foram tiradas dessa mesma região. Depois que Abraão foi lá e veio um cordeiro substituto nas terras de Moriá, essa região, ela passou por um processo que isolou a parte onde Abraão estava do resto dos lugares, mas tudo era Moriá. Como eles fizeram? Para construir os muros, eles construíram pedreiras e quebraram todas as pedras e foi ficando mais baixo aqui, e a parte que Abraão estava com o cordeiro veio, ficou mais alta. Mas aí se a gente pegar aqui onde Abraão estava, na saída para o portão para Damasco, que é a saída leste, você pegar aqui tem um grande valezinho assim, onde pessoas trafegavam antigamente, e do lado de lá tem o resto do que foi cortado. Aqui tem onde foi o sacrifício de Isaac, aí cortaram, tem um grande vale e tem uma pedra, onde tem túmulos e tem uma montanha chamada Gólgota, chamado Monte Caveira. Quando eles talharam, ficou uma face de uma caveira. Mas a montanha onde Abraão foi sacrificar Isaac é a mesma montanha onde Jesus morreu. É o mesmo lugar, Moriá. Meu Deus do céu. O povo passava e via Jesus na cruz, porque ele estava numa parte alta, chamada Calvário. E para vocês entenderem, Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é o nosso substituto. Jesus tomou sobre si as nossas culpas. Escute isso, ele não tomou dores e enfermidades, simplesmente ele tomou a culpa. O sangue de Cristo derramado, ele vem sobre nós e nos inocenta. Ali, depois da Páscoa, na época da Páscoa, melhor dizendo, a sexta-feira, que hora Jesus morreu? Alguém pode me dizer? 3 da tarde. A 9ª hora. Que hora foi? A Bíblia relata que horário? 3 da tarde. 9ª hora do dia. Você sabe o que quer dizer isso? Que após a Páscoa, na sexta-feira, às 3 da tarde, a hora 9ª, dentro do templo, o primeiro cordeiro era imolado. Exatamente, às 3 da tarde. Mas Deus estava dizendo, o que está lá dentro não faz mais nada. Porque só salvava quem podia entrar lá dentro. Só salvava quem tinha a aliança e o pacto com os judeus. Eu trouxe nas terras de Moriá o cordeiro substituto, no mesmo lugar, às 3 da tarde. Eu trouxe o meu cordeiro, que vai tomar sobre si os pecados de toda a humanidade. Jesus morreu fora dos muros. Ele morreu longe de dentro do templo. Mas ali era a mesma montanha de Abraão. Mas ele morreu fora dizendo, eu vim resgatar vocês aqui onde ninguém vinha. Eu vim porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo, não só os judeus, eu amei a cada um de vocês, diz o Senhor. Então eu vou sair dos muros, mas eu vou estar em Moriá, e eu vou enviar o meu cordeiro para substituir, para que você venha a ser o Israel de Deus, o povo escolhido, que possa ter tudo o que Deus planejou para as suas vidas. Alguém pode dizer amém? Jesus é o cordeiro substituto, exatamente. Às 3 horas da tarde de uma sexta-feira, na época da Páscoa, o primeiro cordeiro morria dentro do templo, esse horário. Só que aquele cordeiro não tinha mais poder de limpar os pecados. Mas Cristo Jesus veio e todos quanto o recebem, Ele te dá o poder de ser chamado Filho de Deus. Filho de Deus, filha de Deus. Alguém pode dizer amém?
Deus proverá para si o cordeiro. Meu Deus. Eu estou com essa palavra inculcada na minha cabeça. Eu acho que eu falei sobre isso na escola de ministros. Deus proverá para si. Vem cá. Quem pecou? Foi Deus ou fomos nós? Olha o amor de Deus. Deus proverá para si. E eu ficava, Deus proverá para si. Aleluia. Jeová Jireh. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Um dia eu estava viajando, recebi um WhatsApp, um videozinho da minha filha Aimee. A minha filha, aqui, teve a conferência de junção, botou música aqui, ela começa a dançar. Mais ou menos nessa época, que foi outubro do ano passado, ela tinha 2 anos, completando 2 anos. Ela hoje tem 2 anos e 8 meses, já é uma senhorinha já. Já mudou de 2 anos para 2 anos e 8 meses. Já tem que viajar no avião de cinto de segurança, senão a gente não é mais no colo. E Jéssica me mandou um vídeo muito interessante. A Aimee estava com as amiguinhas maiores do que ela. O som ligado e ela estava lá no maior, dançadinha, tal. Deram um brinquedo bem caro a ela. Não se pode dar um brinquedo que se dá uma criança mais velha, é uma criança de 2 anos. E o brinquedo fala. E o trem é caro. E no momento que o bichinho, sei lá, falou alguma coisa, não sei, eu sei que no vídeo que Jéssica me mandou, ela derruba no chão, faz pof. Eu sei que aquele negócio é caro. Meu coração disparou. Porque eu sou responsável por ela. Tudo o que comete a minha filha de erro, por ela ser inocente, por ela ter alguém responsável por ela, isso quer dizer, ela não pode pagar? Quem tem que pagar é quem pode. Quem? O pai. Cheguei em casa, perguntei, Jéssica, mas não quebrou nada. Ela falou, quebrou não, mas se quebrasse nós tínhamos que pagar. Eu falei, por que tinha que pagar? Ela falou, porque você é o responsável. Na hora Deus falou, entendeu, Jeová Jireh? Como assim, Senhor? Entendeu? Deus proverá para si o cordeiro. Entendeu? Cristo tomou sobre si o que era nosso. Entendeu? Ele assumiu nossa culpa, sendo inocente. O que o Senhor quer dizer com isso? Meu filho Adão, fui eu quem coloquei no mundo. Ainda que ele fez algo que eu desaprovo. Ele ainda era inocente antes de cometer o primeiro pecado. Era inocente ou pecador? Eu falei, inocente, claro. Ele falou, se alguém é responsável por alguém que cometeu algo errado, mas você quem paga por ele, e se é inocente, quem tem que pagar? Eu falei, o pai. Ele falou, você entendeu? Deus proverá para si o cordeiro. Isso quer dizer que Deus viu o pecado do homem, é do homem. O erro é nosso, mas Deus disse, eu te coloquei no mundo, eu coloquei você nessa terra, eu tenho que pagar porque você não tem condições, e antes do pecado você era inocente, eu me responsabilizo, por isso que ele profetizou que estava morto antes da fundação dos séculos, porque quando o homem pecou, Deus disse, a culpa é minha. Ninguém está entendendo. Jesus. Deus assumiu a nossa culpa. Deus assumiu a tua enfermidade, tua miséria, o teu pecado. Deus assumiu dizendo, eu preciso pagar a minha dívida. Olha isso. Mas não fomos nós que pecamos? Sim. Mas a nossa dívida era com Deus, não com o diabo. Você vai ter que me explicar isso direito. O diabo se assenhorou. Éramos escravos. Mas a nossa dívida era com Deus. Aí Deus viu que nós não tínhamos condições, ele falou assim, como são meus filhos, eu assumo a dívida. Deus proverá para si. Isso quer dizer que quando Jesus foi ali, Deus estava provendo algo além do sacrifício humano. Algo além do que você pode fazer. Você nunca conseguiria pagar. A conta era muito alta. Mas o responsável por sua vida disse, eu vou te revelar quem eu sou. Eu sou o teu cordeiro. O teu Deus, que veio em forma de cordeiro para ser o teu sacrifício.
Eu nasci para que você tivesse vida. Meu Deus do céu, alguém pode dizer amém? Aleluia. Então a lei, ela instituiu os sacrifícios, mas a graça, ela traz o cordeiro. Ela traz o sacrifício. Perfeito. Nós temos que compreender que a morte daquele cordeiro dentro do templo justificava o homem, inocentava por um tempo, mas tinha um prazo de validade. Todas as vezes que um cordeiro era imolado, a sua inocência cobria o pecador. Mas quando terminava o prazo, era necessário um novo sacrifício. Vocês sabem disso? Vocês lembram disso? Então, ano após ano, vinha o sumo sacerdote pagar a conta, os juros da dívida. Nunca a conta, só os juros. Quando Jesus veio para pagar totalmente. Toda a conta. Pagou de uma pancada só. Não pagou o mínimo do cartão de crédito. Pagou tudo de uma vez. Só que o interessante, você já teve uma conta no cartão de crédito com o mínimo? Você paga para estar em dias. O seu nome não está sujo, mas você tem uma dívida, não pode pagar. Aí paga o mínimo para se manter enquanto a dívida existe. Você só paga os juros. Era assim que nós fazíamos os sacrifícios. Nosso sacrifício não é mais do que pagar os juros. Desista do seu sacrifício. Desista de querer ser perfeito para poder aceitar Jesus. Você nunca vai conseguir. Você vai ser em Jesus. Ele vai te ajudar. Desista de ser perfeito em cura para poder acreditar em cura. É crendo em cura que você começa a viver o melhor de Deus. Mas nós temos que passar uma coisa aqui para entender. Meu tempo, a Jesus. Estou terminando. A morte de Jesus nos inocentou de todo o pecado. Alguém pode dizer amém? Só que se Jesus não ressuscita, tinha prazo de validade também, mesmo sendo o Cordeiro de Deus. Por quê? Ele inocentou, mas foi embora. Deu um ano, manda outro. A diferença é que o Cordeiro de Deus veio demonstrar o amor de Deus não só em morrer, mas em ressuscitar. A morte substitutiva de Cristo Jesus levou a miséria, levou o pecado, levou a doença na morte. Isso quer dizer, quando ele morreu, morreu minha enfermidade, morreu o seu pecado, morreu sua doença. Mas como isso não tem mais validade sobre as nossas vidas? Se isso se tornasse algo, um ato eterno. Para se tornar eterno, não pode findar na morte. Então, a vida de Jesus e o seu sacrifício nos inocenta. Nos isenta do pecado. Nos traz paz. Mas a ressurreição de Cristo traz uma nova vida. Com um poder que nós não conhecíamos. Com uma glória que nós não estamos acostumados. Quando nós pregamos sobre a nova vida em Cristo, quando nós pregamos sobre um novo estilo de vida, as pessoas ficam, mas isso é possível? Porque elas estão baseadas até a morte de Cristo. Elas vão até o perdão dos pecados. Elas param até o momento da morte. Mas o momento da morte nos inocenta. Porque a culpa era nossa, mas Deus a assumiu. Mas a ressurreição diz, eu confio e te amo tanto, que eu vou tirar essa vida que não vale nada, e vou te dar outra chance para você viver, sem enfermidade, sem pecado, sem doença, lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus. É uma nova vida em Cristo Jesus. Nascer de novo é uma nova vida. Esquece quem você era. Esquece João, Maria, que você foi até hoje. Não fica só até a morte. Passa para a ressurreição. É em Cristo Jesus, você não é miserável. É em Cristo que eu falo, Ele está vivo, você está sentado. Você não é pecador. Você não é mais doente. Você, em Cristo Jesus, tem uma nova vida. Mas como eu pequei? Por causa da tua antiga vida. Mas como eu estou na miséria? Porque você está focado na antiga vida. Mas como é que eu estou enfermo? Porque nós estamos focados na vida que se vive nesse mundo. Não é mais a nossa vida. Porque nós não somos mais desse mundo. Cristo Jesus nos levou a um outro nível. A palavra fala em 1 João capítulo 2, versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos, mas de todo o mundo.
Meu Deus do céu, Jesus é a propiciação. Propiciação quer dizer apaziguar. Olha só. Deus enviou uma oferta. O seu cordeiro, que o seu sangue era o tratado de paz. Isso quer dizer, nós tínhamos um problema com Deus. Deus nunca teve conosco. Nós guerreávamos com Deus. Brigávamos e lutávamos com Deus como Jacó. Antes de receber o nome de Israel. A gente brigava o tempo todo. Oh! Eu lutei com o Senhor a noite toda. Tem gente até hoje fazendo isso. Você não é mais Jacó para lutar com Deus. Oh Deus, que o Senhor envie o que eu estou precisando para pagar a conta. Oh Deus, me cura que eu não aguento mais. Você não é mais Jacó. Você não precisa mais ficar clamando, lutando com Deus. Não. Você foi transformado na nação santa. E a Bíblia diz, foi sim, que nem era povo. Isso quer dizer, você que não está acreditando mesmo. Você é povo escolhido, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Só Deus pode comandar na sua vida. Oh, lutei a noite com Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus é a nossa propiciação. Isso quer dizer, Ele apaziguou as coisas entre o Pai e nós. Deus pagou o nosso erro. Deus pagou a nossa culpa. Deus não vê mais culpa em nós, porque vê um sangue precioso sobre nós. E quando Ele olha para a gente, Ele vê o sangue de filho. E nós somos filhos agora. E diz, não, esse aqui eu paguei. Cadê a mão de quem Ele pagou? Esse aqui eu paguei, esse aqui eu paguei. E está lá todo mundo, Senhor, me ajuda a pagar isso. E Deus olha e diz assim, ué, mas o sangue está sobre você, eu já paguei. Eu tenho que pagar de novo? Você tem que receber. Como nós somos curados? Eu aceito. Como nós somos perdoados? Senhor, eu reconheço que sou pecador. E essa minha vida, ela tem um limite. Eu quero aceitar a tua vida eterna. Olha como é que nós fazemos. Como se é curado? Senhor, minha vida, baseada na carne humana, é frágil. Mas eu aceito o sacrifício que pagou a minha cura. Que pagou tudo que Jesus tomou sobre si, como meu substituto. Senhor, eu não estava em Moriá, quando o Senhor morreu por mim. Mas Senhor, o Senhor me tirou de Moriá. Não me deixou passar por lá. Foi na cruz no meu lugar. Naquele monte, para me levar para o monte de Deus hoje. Nem precisei ir no Moriá, para Jesus me levar para o céu. Você hoje está em Cristo. Você está sentado com Ele. E eu vou fazer o que com isso que está acontecendo na minha vida? Rejeite. Você é uma princesa e um príncipe do Senhor. É embaixador de Jesus Cristo de Nazaré. O sangue do Cordeiro cobre a sua casa. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Você foi escolhido com Deus para reinar. Você foi escolhido com Deus para dar certo. E não está dando certo. Insiste. A gente insiste no que está errado. Está dando errado. Está dando errado e fica insistindo e vai dando errado. Insiste no que está certo. Insiste na palavra de Deus. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu vou continuar crendo. Não importa se eu não vi hoje. Não importa se eu não vi amanhã. Deus falou e sua palavra é eterna. Eu não posso julgar o que é eterno em 2 dias. Sua vida não é isso que você está passando. Sua vida é baseada na eternidade. Não fique pensando que isso que você está passando é tudo. Você é um cidadão eterno. Uma cidadã eterna. Você não precisa sofrer o que está sofrendo. Deus tem algo novo para a sua vida. Fique de pé nesse momento. Quero chamar o grupo de louvor. Deus tem algo novo na sua vida. Deus tem algo novo na sua vida. Ele é o tratado de paz. Romanos 5, versículo 1 diz assim: fomos justificados pela fé. Temos paz com Deus. Ei, Deus quer te dizer hoje: eu sou o teu cordeiro. Eu sou o teu sacrifício. Aí nós chegamos, Senhor, está aqui o meu sacrifício, eu vou de joelho. Oh, Jesus, Ele diz assim, não, só levanta as mãos. Teu sacrifício agora é aceitar que o meu é válido. É aceitar que o meu é superior. Você não paga mais nada para Deus te dar algo hoje. Você não faz uma penitência para convencer Deus. Não. Deus enviou o seu Filho amado. Deus enviou aquele que nos ama. O Cordeiro de Deus nos inocentou.
O Cordeiro de Deus nos deu nova vida. O Cordeiro de Deus nos deu, em Cristo Jesus, uma nova chance. Eu quero contar um exemplo para vocês, para você entender sobre isso que eu estou te falando. Um dia, eu quando estudava, estudei pouco, mas eu tinha uma capacidade de assistir a aula. Eu podia não ter visto nada da matéria, era o dia de prova. Isso era no primário ainda. Não assisti nada, se eu visse, você lembra que tinha revisão? Só eu que estudei mais ou menos, teve alguém que estudou mais? Eu lembro que era assim, eu ia a todas as aulas, nunca faltava. Mas eu sabia de uma capacidade mental que eu tinha, da memória fotográfica. Eu vi agora, se você me perguntar 2 horas depois, eu descrevo tudinho. Se você me perguntar amanhã, eu não sei mais nada. Eu sabia dessa capacidade. Novinho. 10, 11, não, acho que tinha 10 anos. Era a 4ª série. É menos, né? Que 10 anos ou não? Era novo. Chegou um momento que eu fui fazer uma prova. E era uma matéria bendita chamada ciências. Nem existe mais isso, eu acho. Eu gostava de matemática. Eu gosto de matemática. Eu gostava dos trem tudo, mas esse negócio eu não gostava. Mas eu só tirava 10. Sabe como? Revisou, aí o primeiro a terminar entregava a professora. Mas eu achava que por causa disso eu ia tirar 10 de novo. Botou lá a prova, só que não deu revisão. Mas não dei muito crédito não, eu falei, igual Sansão, vai ser como das últimas vezes. Peguei meu lápisinho lá. Isso é isso, deve ser isso. Professora, aqui, tchau. Eu era desse jeito, filho. A professora olhou assim e fez, já estava fora já. Jânio, por favor, a saída era na direita. Jânio, por favor, volte. O que foi? Ela falou, eu quero conversar com você sobre essa prova. Fica aqui até o final. Falei, se eu morasse no Rio na época, ia dizer, deu ruim. E eu lembro que eu estava lá. Todo mundo foi embora e eu lá, quarando, esperando. Cheguei, o que foi, professora? Eu sou Jânio, a professora era Jane. Eu gostava tanto de mim. Eu disse, o que foi, professora? Tia Jane. Ela falou, filho, você é um dos melhores alunos que eu tenho. Obrigado. Mas a sua prova aqui, já corrigi. Na hora que você me entregou, eu vi que não tem uma questão certa. 0. Como pode? Eu sei que você sabe, você não gosta, mas eu sei que você sabe. Ela falou, mesmo com suas notas boas, com 0 não passa de ano. E eu falei, e o que é que nós podemos fazer? E ela disse, filho, eu gosto muito de você. E por gostar de você e você ser uma das pessoas, dos alunos, dos melhores da sala, vamos fingir que essa prova não foi feita por você. Pegou ela, amassou, jogou no lixeiro assim, rasgou e fez. Pegou uma prova nova e fez assim. Eu gosto de você. Por causa disso eu quero te dar uma nova chance. Se tiver dúvida, me pergunta que eu te auxilio. Eu peguei aquela prova. Demorou mais um tempinho. Prestei atenção. Tirei 9,5. Entreguei a ela. Assim é o que Jesus fez por nós. Nós chegamos com uma vida que não valia nada. Pecado, enfermidade e doença. E a gente achava que sabia tudo. Nasci na minha lei, vou me criar na minha lei, vou morrer na minha lei. Assim a gente diz lá em Pernambuco. Nasci em tal religião, minha família é dessa religião, vou morrer nessa religião. Até que um dia a gente se encontra com o Senhor Jesus e mostra a nossa vida para Ele, como se fosse uma prova. Será que eu mereço entrar no céu? E a gente tenta
fazer doações, fazer sacrifícios. Mesmo assim, Deus olha, lê a prova e diz assim: filho, eu gosto muito de você, mas com essa vida, você não pode entrar no ano posterior, no ano do Senhor. Mas Senhor, o que nós fazemos? Eu achava que eu sabia de tudo. Ele diz: por gostar muito de você, me dá essa tua vida antiga, que não vale nada. Espremeu, tirou todos os pecados, tirou toda a enfermidade, jogou no mais profundo mar do esquecimento. Pegou a nova vida em Cristo Jesus e falou assim: eu te dou essa nova vida. Qualquer dúvida me pergunta que eu vou te auxiliar. Porque eu te amo muito, eu quero te dar uma nova chance. Deus fez isso com todos nós. Nos deu uma nova chance na saúde. Nos deu uma nova chance na prosperidade. Nos deu uma nova chance em Cristo Jesus pelo perdão dos nossos pecados. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Talvez você está aqui nessa noite precisando só de uma nova chance. Talvez você achou que sabia tudo da vida. E que sua vida era uma bela vida diante de Deus. Mas chega diante de Jesus e não tem o sacrifício suficiente. O seu não é suficiente. Você só é justificado pelo sacrifício que Deus enviou. Deus enviou Jesus para mostrar que Ele é bom, que Ele é o Cordeiro, que Ele é o sacrifício por nós. Se você está aqui nessa noite, talvez viver uma vida que você mesmo não quer nem se referir. Eu lembro quando eu fui à igreja, eu dizia: Senhor, que eu não pense em coisas erradas dentro da igreja. Mas eu fui reconhecendo que Deus tinha algo novo para mim. Eu não tinha chance. Não tinha como ter outra vida a não ser através de Deus. Eu tentei doar. Eu tentei fazer boas ações. Mas o peso do pecado vinha sobre mim. O peso da miséria vinha sobre mim. Até que um dia eu reconheci e disse: Senhor, essa vida não tem dado certo. E o Senhor mostrou que essa vida minha não tinha valor nenhum. E Ele jogou ela no mar do esquecimento. E Ele me deu uma nova vida, uma nova chance. Eu aceitei. Mas não é porque eu sou melhor que você. Eu tive a oportunidade antes de você. Deus me enviou de longe para te dizer: hoje é a tua chance. Hoje é a oportunidade de você ter uma nova chance. Com os seus olhos fechados, coloque a mão sobre o seu coração. Eu quero orar por você. Você é a pessoa que Deus me enviou. Você é a pessoa que Deus me enviou como aquela professora para te dar uma nova chance. Você é a pessoa que quer entregar a vida a Jesus para que Ele te dê uma vida nova e que possa preencher, Ele te ajudando. Sozinho, a Bíblia diz, sem Ele você não pode fazer nada. Mas Ele quer te ajudar numa nova vida. Ele quer conhecer os mais profundos do teu íntimo e dizer: olha, deixa eu te ajudar nisso aqui. Ele sabe todas as coisas, mas Ele não tem o direito de intervir se você não revelar a Ele. Se você está aqui nessa noite, nunca entregou a vida a Jesus, escute bem, ou está afastado dos caminhos do Senhor, eu quero orar por você agora. Eu quero te dar a nova chance. Deus me enviou para te dar uma nova chance. Talvez você veio visitando, que alguém te trouxe. Vocês vão me ajudar agora, quem trouxe alguém. Eu quero nesse momento orar por você e abençoar você. Deus não está com raiva. Deus não é o seu inimigo. Deus é o teu sacrifício. Deus é o teu substituto. Você não precisa fazer algo para tentar convencer a Deus. Deus está convencido que te ama.